né? Eu acho importante começar dizendo, né, que são duas mulheres falando de literatura coreana, porque existe todo um sistema patriarcal envolvido nas histórias, né? Não só da Coreia, mas no Brasil também, né? Dessa coisa do intelectual e tal, né? Então, vamos ao nome. Ok. O nome, o Saramban, a gente escolheu porque esse era o nome que se dava para um cômodo na Hanok, que é a casa tradicional lá das eras mais antigas, né, da Coreia. E, como você mesmo falou, patriarcado, né? Então tinha tudo a ver com essas questões do confucionismo, então era tudo divididinho. Esse cômodo em específico, ele era para um lugar de encontro dos homens, só homens, para ficar lá lendo, praticando caligrafia, artes, discutindo assuntos do dia a dia. Então, assim, era um espaço de desenvolvimento do intelecto para os homens. E mulheres eram proibidas, claro. Sim. E aí a gente decidiu ressignificar esse nome, né? Trazer para os dias de hoje e abrir esse Saramban para todo mundo. Principalmente para as mulheres. Sim. E fora que esses homens que frequentavam esse espaço também eram os Yamban, que a gente chama, que são os homens da alta sociedade. Então também era um grupo ainda mais seleto, né? Então eram aqueles que tinham acesso à literatura, ao conhecimento. Então a gente trazendo o Saramban para todo mundo é realmente para que todas as pessoas, independentemente de gênero, raça, classe social, possa ter acesso à literatura, a uma boa literatura e abrir aí o pensamento, a mente. Legal. Eu falei que é importante dizer porque é história muito recente do mundo, essa educação para todos, né? Ainda que se tenha muitas críticas com relação ao acesso ao conhecimento, não, mas a educação fundamental mesmo. Até pouco tempo atrás, mulheres não podiam estudar, né? O acesso tinha também o recorte racial e social. Sim. Então, nós vivemos numa sociedade ainda que foi construída por homens, por intelectuais da elite, né? Exato. Então, acho que cabe aí, né, a cada geração dar o seu passinho ali em prol da divulgação do conhecimento para todos. Já é uma luta neste BR. Como que é na Coreia? Então, essa é uma pergunta complicada, porque assim, a Coreia ela pode ser muito avançada em tecnologia, em transporte, em várias questões, mas tem muitas questões sociais que ainda que são muito conservadoras ainda. Então, a questão com a mulher é uma delas, né? Uma sociedade bem machista. Tem até um livro que a gente pode comentar que toca muito nesse assunto, que é Kim Ji-yoon, nascida em 1982. E que discute muito esse espaço que a mulher está tentando se colocar na sociedade coreana, né? E então elas enfrentam muitas dificuldades, por exemplo, quando engravidam, que aí não podem mais trabalhar e também não podem ficar só em casa cuidando do filho. Então, assim, são muitas questões que estão ligadas com questões tradicionais históricas da cultura coreana mesmo. Inclusive, a questão da escolaridade, né? É um dos países que tem a maior taxa maior de escolaridade. Então, assim, o pessoal lá tudo faz graduação, mestrado, pós, e inclusive as mulheres. Só que a gente acaba tendo um problema, né? Porque, assim, as mulheres, elas têm esse alto nível de escolaridade e muitas vezes esses diplomas vão pra gaveta quando elas se casam. Porque aí elas vão cuidar do lar, então não vão mais atuar na sua profissão, entendeu? A profissão vira do lar. Simplesmente você aprendeu tudo aquilo, mas você não vai executar nada, entendeu? Tá mudando um pouco, em cima de muita luta, né? Muito preconceito, inclusive, que é isso que a Bruna falou. O pessoal, as mulheres param de trabalhar e depois é difícil de se recolocar no mercado, né? É muito difícil voltar, muito difícil, né? Você já tá com um filho lá crescido, quer voltar a trabalhar com o que você ama, com o que você lutou tanto para conseguir e você sofre muito preconceito, é muito difícil. E também até mesmo a luta para muitas mulheres terem o direito de não serem mães, né? Porque às vezes elas querem continuar atuando no mercado de trabalho, se casam, mas querem continuar no mercado de trabalho e não querem ter filhos. E aí tá bem assim, bem... Quebrando paradigmas mesmo, né? Sabe? Porque a mulher na sociedade em geral tem esse papel de gerir, né? De parir. Sim. Francamente, com Tainan Franco.